Por gentileza, no livro de Jonas, profeta Jonas, eu vou ler, irmãos, para ganharmos tempo. Jonas capítulo 4, versículo 4. E disse o Senhor: é razoável este teu ressentimento? Fecha a sua Bíblia, adorando e exaltando a Ele. Nós vamos falar aqui de um profeta levantado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. Só que esse profeta, no decorrer da sua história, da sua caminhada, ele desvia o percurso ordenado por Deus. Deus chega para o profeta e diz: olha, levanta-te e fala da minha palavra a Nínive, porque o seu pecado subiu até a mim. Ou seja, Nínive era uma cidade onde o pecado já tinha ultrapassado o limite, aonde o pecado já tinha chegado às narinas de Deus de uma forma tão horrível, que ele teve que levantar um profeta para profetizar contra aquela cidade. Só que o profeta, por sua vez, ele não vai fazer de primeira instância a vontade de Deus, ele vai fazer a vontade do coração dele, porque ele falou e pensou: como eu vou pregar em Nínive? Nínive é cidade onde ninguém respeita ninguém. Nínive é cidade onde a idolatria é cometida. Nínive é a cidade onde ninguém quer servir a Deus, onde ninguém quer seguir a lei ou os parâmetros bíblicos. E como eu vou ser levantado por profeta para profetizar naquela cidade? Então agora Jonas compra sua passagem para Tarsis. Repare que Jonas compra a passagem dele para outro lugar, sendo que Jonas, ele tinha presença, mas ele preferiu pagar para sair dela. Ou seja, Jonas então entra no barco, e entrando no barco, Deus vai causar uma grande tempestade, um grande vento àqueles marinheiros, e eles vão ficar desesperados. Nossa, por que está acontecendo isso? Da onde vem este vento? A história vai dizer que Jonas estava no interior do barco, estava no porão, no profundo do barco. Então, os marinheiros, com aquela pressa toda, porque o barco estava pesando, a tempestade vindo contrária, o barco certamente iria afundar. Então os marinheiros começaram a tirar, a recolher todos os utensílios, a recolher todas as bagagens, tudo aquilo que estava pesando dentro do barco, e começaram a jogar no mar. Só que o peso do barco ainda permanecia. Ou seja, os marinheiros jogaram tudo fora, mas o peso ainda continuava lá dentro. Então eles disseram: olha, vamos lançar sorte, vamos ver a quem vai cair. Lançando sorte, a sorte cai sobre Jonas. E os marinheiros perguntam: o que está fazendo aí, deitado e dormindo? Agora, clama o teu Deus para ver se Ele livra a gente dessa tempestade, para ver se Ele livra a gente dessa agonia, desse sofrimento, porque o barco estava pesado, mas a gente jogou tudo no mar, mas o peso continua no barco. Repare que Jonas era o causador da tempestade. Jonas obtinha uma coisa de graça e preferiu pagar para sair dela. Ou seja, uma coisa que se chama misericórdia, uma coisa que se chama graça, que você obtém de graça, muitas das vezes nós pagamos para sair dela. Muitas das vezes entramos em brigas que não são nossas. Muitas das vezes compramos aquilo que não é para comprar. Aí Deus está dizendo: ó, eu te levantei para pregar aqui, mas você não quer fazer. Eu te levantei para falar a este povo, mas você quer pregar aqui. Se é este povo que necessita. Então agora o peixe vai tragar a Jonas. E Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Pera lá, como um homem
físico. Um homem como nós fica 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, sendo alimentado, tendo estrutura para ficar ali. Isso é coisa fora do normal, isso é coisa sobrenatural. Isso é Deus dizendo: olha, portanto tu não fizeste a minha palavra, não cumpriste como da primeira vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma segunda chance, tu vai provar mais uma vez da minha misericórdia. Aí o peixe vomita Jonas, porque Jonas faz uma oração dentro do peixe, e o texto diz que foi dentro do peixe que Deus lembrou, que Jonas lembrou de Deus. Aleluia! Foi dentro da aflição que ele decidiu buscar Deus. Foi dentro da prova que ele decidiu buscar Deus. Ele está dizendo: Deus, eu vou morrer, eu preciso de ti. Mas espera lá, não foi Deus que colocou ele ali. Ele estava ali numa atitude dele, no coração dele, porque a ordem era: pregue em Nínive, mas ele paga a passagem dele e vai para Tarsis. Então agora Jonas é retirado do peixe, o peixe vomita Jonas. Aí Jonas decide fazer a vontade de Deus. E Jonas começa a pregar a palavra em Nínive. Mas há algo interessante aqui na história de Jonas. Quando ele começa a pregar a palavra, o desejo de Deus é: eu preciso libertar o meu povo dos seus maus caminhos. Eu preciso fazer com que o meu povo venha a redenção a mim, novamente. Só que Jonas vai profetizar sobre a ordem de Deus. O intuito do profeta, depois que ele profetizou, depois que ele profetizasse, era que ele visse a cidade aos pés de Deus. Mas no coração de Jonas não estava assim. Jonas não queria misericórdia para aquele povo. Jonas não queria graça de Deus para aquele povo, porque aquele povo pecou bastante, pecou demais, e Jonas achou que aquele povo não era merecedor da misericórdia. Mas espera lá, Jonas também não era. Então, como Deus levanta o profeta para profetizar, se o profeta não tem misericórdia? Como Deus levanta o profeta para profetizar, se o profeta não demonstra a graça de Deus? O profeta tinha acabado de ter um livramento dentro do peixe, e como o livramento não podia chegar a 120 pessoas naquela cidade, agora Jonas profetiza, e a cidade de Nínive se arrepende. Agora Deus se arrepende. O texto diz que Deus se arrepende do mal que ele iria fazer a Nínive e volta atrás. Aí Jonas vai indagar a Deus e vai dizer: olha, foi por isso que eu me afastei de ti. Foi por isso que eu me apartei da tua presença. Foi por isso que eu paguei uma coisa que eu obtinha de graça e eu paguei para sair dela. Mas espera lá, Jonas está colocando as consequências dos seus erros na presença de Deus? Jonas está colocando a consequência dos seus atos na misericórdia de Deus sobre aquele povo? Jonas estaria, por sua vez, declarando que só fugiu de Deus porque sabia que Deus era um Deus misericordioso e livraria aquele povo? Então, como Jonas poderia ser profeta para profetizar mediante um povo que se encontrava em um caos e calamidade, em extrema iniquidade? Então Jonas profetiza. Eu quero crer que quando Deus diz que se arrepende do mal que ele ia fazer, Jonas fica com ressentimento no coração dele, porque ele vai dizer, aí Deus vai dizer para ele: mas é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas sai da cidade e se assenta. A história diz que Deus faz brotar uma planta sobre a cabeça de Jonas. E dali o profeta ficou observando: olha, eu vou observar o que vai acontecer na cidade. Aí Deus livra o povo. E debaixo da planta, chamada bugoeira, Jonas vai ficar confortável. Vai ficar numa condição onde o sol não batia na cabeça dele. A história diz que pelo conforto do profeta, Deus diz assim: mas espera lá, está confortável debaixo da planta, cheio de ressentimento no coração, profetizou, mas não queria ter misericórdia do povo.
Então eu vou tirar a sombra em cima da tua cabeça e vou colocar o sol na tua testa. A história diz que Deus envia um bicho e ela come, e o bicho come a planta. Aí sim Jonas tem compaixão. Aí sim Jonas demonstra amor. Aí sim Jonas demonstra misericórdia. Aí Deus entra mais uma vez. Mas como pode tu ter compaixão de uma borboleira, de uma planta que eu fiz e destruí em um dia, e não ter compaixão tu de 120 mil pessoas, de um povo que se rendeu a mim, de um povo que se voltou a me adorar novamente perante a palavra que você liberou? Mas como pode eu ter misericórdia de você e não ter desse povo? Olhando para essa história de Jonas e vendo aqui, eu percebo que Jonas foi profeta, mas ele só queria misericórdia de Deus para ele. Aleluia. Jonas foi profeta, mas ele só queria a graça de Deus sobre a vida dele. Jonas profetizou, mas ele só queria a sombra do onipotente em cima dele. Eu estou sentindo Deus aqui, porque é coisa incrível. Como você profetiza o povo e leva o povo ao arrependimento, e você não tem compaixão desse povo. Aí eu quero ver que Jonas fala: pô, mas eu sou profeta, eu falei da tua palavra, eu levei o povo ao arrependimento, eu sou adorador, eu sou aquele que escolheste, eu sou aquele que levantaste. Só que os céus, o reino dos céus não faz acepção de pessoas. O céu é para todos aqueles que fazem a vontade de Deus. O céu, ali naquela cidade, poderia ter ex-pastores, ex-profetas, poderia ter pessoas que viviam vidas de prostituição e vidas de iniquidades. O céu é lugar de ex, assim como a igreja. Você pode reparar que a igreja ela é composta por ex-traficantes, ex-profetas que se desviaram, mas voltaram, ex-adoradores que voltaram à rendição a Deus. Porque eu quero deixar aqui para nós, até para mim, que eu não sou preferido de Deus por eu ser profeta ou fazer a vontade dele, porque o dia que a eternidade chegar é o que vai valer no nosso coração, é o que a gente vivia aqui. E assim eu agradeço a minha oportunidade.